o PowerPoint. Ok, muito bem, pessoal. Vamos iniciar então. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um ICEI Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e relevante, que é mulheres na ciência. E aí, para isso, nós vamos receber a professora Júlia Esteves Parreiras. Ô, gente, só um comentário muito rápido, né? Eu conheço a Júlia desde quando eu entrei aqui na PUC, e eu acho, assim, super legal a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas incríveis, né, dentro da universidade. E a Júlia é uma dessas pessoas, sem sombra de dúvidas, porque ela é uma pessoa extremamente dedicada, competente, empenhada. Então, eu já tive a oportunidade de ser colega de sala da Júlia, né, Júlia? A gente fez uma vez uma disciplina sobre ensino de ciências, e eu vejo assim que a postura dela é a mesma em todos os ambientes, né, em todos os aspectos, profissionalmente, nas atividades dela, como mãe também, né, Júlia? Então, eu admiro muito a Júlia e acho que assim sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, eu aprendo alguma coisa com ela. Então, além de tudo, né, esse tema que ela vai trazer para a gente, que é Mulheres na Ciência, é um tema extremamente importante, porque as mulheres precisam ocupar os seus espaços, né, os espaços que lhes são devidos. E elas têm muito a contribuir, a gente tem muito a aprender com todos, né? Então, esse tema, a gente pensou nele porque a Júlia conduz, ela coordena um projeto, que é o Consciência das Minas. O logo está aí no cantinho do slide, na parte de baixo. E ela vai trazer também um pouco da experiência dela no projeto, né? Então, eu particularmente estou bastante empolgado com esse momento, assim. Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? Bem-vindas. E Júlia, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceito esse convite, né? E vamos dar início, então. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas palavras carinhosas aí também. Então, vou falar um pouco dessa questão das mulheres na ciência e já o planejamento é localizar uma parte do problema, né? Então, isso é um problema muito grande e eu vou falar só de um pedacinho dele, porque é um problema com aspectos muito diversos. Vou falar mais do ponto de vista em que eu trabalho, né, na educação formal, como ele acontece, como ele aparece, e como que a gente e também apresentar algumas formas de lidar, de enfrentar esse problema. Mais uma vez, só algumas formas, né? Então, o problema é um problema de desigualdades e privilégios, né, que é um dos maiores problemas da humanidade, né, se não o maior. Só que essa desigualdade e privilégio, né, eu vou tratar especificamente no contexto da ciência, mais especificamente na física, e mais focado na questão das mulheres, né? Então, começo com o título de um trabalho que foi publicado num número especial da Nature, da revista Nature, dedicado a falar da questão das mulheres na ciência, e tem um artigo que chama Mind the Gender Gap, né, para a gente prestar atenção, então, nesse gap de gênero que a gente costuma falar, que é da ocupação que as mulheres fazem dentro das ciências, né? E de várias outras questões que acontecem dentro da ciência, tem essa diferença entre homens e mulheres. Também gosto dessa ilustração que vem nesse trabalho, né, da Nature de 2014, como se fosse corrida, né? É uma corrida que o percurso, né, dos homens na ciência e das mulheres na ciência. Então, claro que o percurso dos homens na ciência tem muitos obstáculos, mas o caminho das mulheres tem muito mais obstáculos, né? E obstáculos muitas vezes visíveis, mas muitas vezes invisíveis. E aí, só para citar um caso pessoal que aconteceu comigo, né, de um obstáculo bem visível, quando eu estava no ensino médio,
eu estudava numa escola, eu gostava muito de ciência, já adorava física, era uma das melhores estudantes de física da escola, e aí foi um pessoal lá da universidade recrutar estudantes para fazer iniciação científica júnior, programa que existe até hoje, para estudantes do ensino médio irem para a universidade trabalharem com pesquisadoras e pesquisadores. E aí, quando eu fiquei sabendo que tinha esse recrutamento, fiquei super feliz, falei, claro que isso é para mim, né? Imagina, uma das alunas mais interessadas em física da escola, uma das melhores alunas de física, não tem nem chance, né? Estou dentro e fui super feliz, super empolgada, emocionada. Quando eu cheguei lá com os recrutadores, eles perguntaram, e aí, quem quer, quem está afim? Eu fui primeiro a levantar. Eles falaram, não, mas esse programa é para meninos. O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Como assim para meninos? Aí eles me explicaram, não, imagina, adolescente. Se chega uma menina adolescente lá, entre os meninos adolescentes, vai distrair, vai tirar o foco. Não, é só meninos. Pensa bem, isso aconteceu na década de 90 e isso é um obstáculo visível, né? Eu sou física e pesquisadora apesar disso. E eu acho que o mais grave são os obstáculos invisíveis que são difíceis da gente perceber. Então, eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem agora, esse tipo de exposição do problema, um dos papéis mais importantes que ele tem é a gente começar a perceber mais essas questões invisíveis. E elas são invisíveis porque a gente vive numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista, e aí a gente está acostumado, naturalizado com isso. Isso faz parte, né, do natural. Então, a gente conversar sobre isso é um caminho para desnaturalizar e para diminuir as injustiças e esses privilégios. Falando sobre isso hoje. Então, vou conduzir a conversa trazendo alguns trabalhos que me sensibilizaram muito sobre o tema. Mais uma vez, é um recorte bem curtinho, bem pequenininho, por causa do nosso tempo, né, porque o assunto é gigante. Então, vou falar sobre um trabalho que saiu na Science em 2017, que eles tentaram entender quando que começa essa diferenciação, né, das mulheres se sentirem menos capazes de ciência, né, de fazer ciência. Então, eles fizeram, as pesquisadoras fizeram um trabalho, e aí uma das perguntas que elas fizeram, elas reuniram crianças, e aí uma das perguntas que elas fizeram foi o seguinte, quem são as pessoas mais espertas que você conhece? E aí, as crianças de 5 anos, aqui a gente tem as respostas dos meninos em azul e das meninas em vermelho, e 70% de todas as crianças falam que as pessoas mais espertas são pessoas do mesmo gênero, né? Então, os meninos entendem que os meninos são os mais espertos e as meninas que as meninas são mais espertas. E aí, quando chega nos 6 e 7 anos, as meninas já passam a diminuir, a ter uma diminuição nessa proporção, começam a achar menos identificar menos, né, que as pessoas mais espertas são do gênero feminino. Embora, quando sejam perguntadas quem que é a pessoa que tem as melhores notas na escola, elas reconhecem que são as meninas, até mais mesmo que os meninos. Então, embora as meninas achem que as meninas são as que têm melhores notas, elas não acham que elas são mais espertas. E, definitivamente, ser esperta é um atributo que a gente espera que um cientista ou uma cientista seja. Então, quando as meninas de 6 anos elas se acham menos espertas, elas já estão falando, não, isso aqui não é para mim, né? E aí uma coisa muito importante é que, né, algumas pessoas podem ter uma leitura, quem sabe isso é da natureza, né, biológico, é genético. Não existe nenhuma prova nesse sentido, mas existe muita prova de que isso tem um caráter cultural histórico, né? Então, isso a gente tem prova. Uma vez, meu filho com 3 anos de idade, ele virou para minha filha que tinha 1 ano de idade, falou, ela estava com um livro que ele queria. Ele virou e falou assim, não, me dá esse livro, porque livro é coisa de menino. Eu não acho que ele deve ter escutado isso na vida, mas ele já tinha escutado aos 3 anos de idade que existe coisa de menino e coisa de menina, né? E que isso é natural. Só que isso não é natural, né? Então,
é uma coisa a ser desconstruída. Nesse mesmo trabalho, elas falaram o seguinte, elas propuseram, das crianças falaram assim, vamos jogar um jogo, né? Você quer jogar um jogo em que o importante da pessoa, para você jogar o jogo, seja você ser muito, muito esperto ou esperta. E aí, as crianças de 5 anos, né? Aqui a gente tem resultado de meninas e meninos, elas, aqui a barra de erro, então, mais ou menos, né? Aqui o interesse positivo e o interesse negativo, né? Não dá para falar que um gênero se interessa mais do que outro. Mas quando a gente chega aos 6 e 7 anos, os meninos se interessam por esse jogo que precisa ser muito esperto, e as meninas não se interessam, porque elas já não se julgam tão espertas, né? E aí, outro jogo em que você precisa tentar muito, muito, muito fortemente, né? Você precisa se empenhar muito, né? Aí já tem uma indistinção no interesse de meninas e meninos. Então, esse interesse, e aí as autoras atribuem essa diferença de 5 para 6 anos à entrada para a educação formal, né? Então, a escola moldando já quem é esperto, quem não é. Bom, falar aqui quase, né, tem muitas professoras, professores, estudantes universitários. Então, na universidade, a gente vê isso também. Tem um trabalho que ele faz o seguinte, esse é o gráfico, mas deixa eu falar, do que ele trata. Tem um teste que a gente usa muito em disciplinas de física básica na universidade, né? Vários vão conhecer o FCI, que a gente, para medir o tanto que os alunos aprendem numa disciplina, independente do ponto que eles partem, né? Tentar medir isso. Então, a gente aplica no primeiro dia de aula esse teste, e aí, como os alunos já vêm com uma bagagem, né, de física, eles sabem responder as perguntas, eles sabem ler a pergunta, pelo menos, né? E responder certo ou errado. E aí, no último dia de aula, a gente também aplica para ver o tanto que eles cresceram na disciplina. Então, esse aqui é um resultado que foi coletado de 17 universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse aqui é o resultado que a gente chama pré-teste. Então, como que os alunos e alunas entram na universidade? Um conhecimento de física, né? Então, a gente tem aqui em verde as mulheres, em azul os homens. Aqui, por exemplo, ó, na Universidade do Wisconsin, agora a gente sabe que é um lugar nos Estados Unidos, né? Depois da última eleição estadunidense. Então, nessa universidade, por exemplo, ó, os homens, nesse aqui é o pré-teste, eles já chegam com o resultado melhor do que as mulheres. E a gente vê isso em todas as universidades, com exceção dessa aqui que empata, né? Então, os homens, eles chegam na universidade sabendo mais física que as mulheres. Isso nas engenharias, nos cursos de ciências exatas, né? E aí, o que a universidade faz a partir disso? O que nós, professores e professoras universitários, fazemos a partir disso? Esse aqui é o resultado do que a gente chama de ganho. Então, o tanto que cada pessoa ganhou, independente de onde ela partiu, né? E veja bem, as mulheres já chegaram piores, né? E o que a gente oferece para elas? Menos, as mulheres em verde aqui, a gente oferece menos aprendizado do que os homens. Menos aprendizado do que os homens. Salvo raras exceções aqui, né? Duas exceções, das quais eu vou falar mais tarde, 3. Né? Então, as mulheres chegam sabendo menos e a gente oferece para elas mais, né? Mais um desafio aí, né? Mais um empecilho. Bom, ainda na universidade, né? Aquele ali era um trabalho, as referências estão aqui, né? De uma revista do Physical Review, que é uma revista importante na comunidade física, de 2013. E esse aqui é também da mesma revista, de 2018. Esse trabalho também é bem impressionante. Fala o seguinte, o título já fala tudo. As mulheres, né, estudantes que tiram A,
elas têm a mesma autoeficácia. Essa autoeficácia é um autojulgamento sobre o próprio conhecimento, né? Então, como se fosse um tipo de autoestima em relação ao conhecimento de física. Então, ela tem esse autojulgamento em relação ao conhecimento de física do mesmo tanto que os homens que tiram C nos cursos introdutórios. Olha só, as mulheres que tiram A, elas se acham tão boas quanto os homens que tiram C. Então, como que essa mulher vai progredir, né? Se ela não consegue acreditar em si mesma, por melhor que ela seja. Um pouco do que é... Então, como que é a carreira, né? Se a gente vê... Agora vamos ver as mulheres conseguiram entrar na faculdade de física, fizeram iniciação científica, formaram mestrado, doutorado, professoras, né? E daí? Como é que é essa história? Bom, se a gente olha aqui... aqui começa... Esse aqui é um trabalho aqui do Brasil, que saiu na Scientific American do Brasil em 2017, com algumas professoras aqui do Brasil fizeram. Aqui já começa, na verdade, do 8º ano, ensino médio, né? Premiações, percentual de premiações da Olimpíada Brasileira de Física. Então, faltou aqui... não, está aqui. Né? Os homens estão em lilás e as meninas estão em laranja. Então, olha só, no 8º ano, você tem ainda uns 30% de mulheres sendo premiadas. Mas isso vai diminuindo. No 3º ano, você tem muito menos premiação feminina, né? A gente chama isso de efeito tesoura, porque ele aparece, ele é um fenômeno mesmo, que se repete, ó. Bolsista CNPq de iniciação científica júnior, aquela a qual eu fui negada, né? Mas ainda tem bastante mulher aqui, né? Mais de 40%. Iniciação científica, mestrado, doutorado e pesquisadora, né? Então, vai diminuindo a representatividade, né, das mulheres. E aqui, bolsistas, né, já pesquisadoras, né, com bolsa de pesquisa, aqui é uma graduação, né, até sênior, né, então também sênior, a gente não tinha nessa época aqui, não sei se tem, né, representatividade, nenhuma mulher com uma bolsa dessa no Brasil, isso aqui são dados do CNPq. Então, esse aqui é efeito tesouro. Então, a gente... Uma outra evidência aqui, isso é um trabalho da Dinamarca, não no contexto de física, mas no contexto de o que acontece com as mulheres quando elas têm filhos, né? Isso aqui é um trabalho de uma revista de economia, mas é um gráfico bem interessante também. Aqui está comparando a carreira, né? O ganho financeiro das mulheres sem filhos, em cinza, aqui à esquerda, com as mulheres com filhos, em roxo, né? Tudo bem, diminui o ganho, né? O meu diminuiu. Ainda bem que eu tive a oportunidade de reduzir minha carga horária, de me dedicar mais às minhas crianças quando elas eram, né, miudinhas. Que bom, né? Assim, que bom que eu tive essa oportunidade. Seria melhor ainda se tivesse isso sem ganho de salário, mas eu escolhi e fui feliz e gosto disso ter acontecido. Então, eu acho que isso aqui, beleza, né? Podia pensar em amenizar, mas tudo bem. Isso aqui é muito ruim quando a gente olha para o lado de cá. Em cinza, a gente tem o ganho dos homens sem filhos, e em roxo, a gente tem o ganho dos homens com filhos. Na Dinamarca, que tem uma licença paternidade muito forte, né? Diferente dos nossos 5 dias do Brasil. Né? Então, não é um problema brasileiro, não é um problema da academia, é um problema mundial, mas vamos voltar aqui para a academia. Esse aqui é outro gráfico também bem triste, do Parenting Science, que é uma organização super importante, influente, né, nessa batalha, para tratar de questões, né, de maternidade, principalmente, né? Maternidade na ciência, né? Então, aqui, o que acontece com a publicação das mulheres quando elas têm filho, né? Então, a publicação cai e nunca volta a ser a mesma. E aí, acho que é o último dado que eu vou trazer,
sobre a pandemia, né? Então, o que aconteceu? Também um trabalho do Parenting Science, o que aconteceu com a publicação das pesquisadoras e pesquisadores quando começou a pandemia, né? Eu não lembro quanto tempo que fazia. Mas eles perguntaram para os docentes, né, e para as docentes que submeteram artigos científicos, né, se eles tinham submetido como planejado. Então, 50% das mulheres, sim, e 70% aproximadamente dos homens, sim. Então, as mulheres, elas ficaram muito aquém, elas foram muito penalizadas, muito mais penalizadas pela pandemia. Penalizado todo mundo foi, né? Se a gente faz o recorte por mulher e homem com ou sem filho, né? Claro que as mulheres com filho tiveram mais penalização nesse sentido que sem filho, né? Mas veja bem, as mulheres sem filho ainda foram mais penalizadas do que os homens com filhos, né? Porque mulher sem filho também está dentro de casa, muitas vezes com um homem, né? Casada, cuidando de pai e mãe, doentes, né? E se a gente faz um recorte de raça, isso é mais grave ainda, né? O agravamento é maior para as mulheres negras e para os homens negros, né? Do que para as mulheres brancas e homens brancos. Ainda vou trazer esse trabalho aqui, que é um trabalho, acho que a Simone, que é minha colega aí do Consciências das Minas, está aí, né? Esse trabalho é dela e de outras pessoas do Comitê de Gênero da SBF, que fizeram um levantamento a SBF é a Sociedade Brasileira de Física. Então, fizeram um levantamento do perfil, né? De várias características do perfil da física do físico brasileiro, né? Entre os associados da SBF, com questionários que eles pediram que a gente preenchesse. Vou trazer aqui um dado que eu acho muito grave também, que com certeza é uma grande barreira, né, na carreira das mulheres, tanto quanto cientistas, quanto estudantes de qualquer área, né, que é a questão do assédio. Então, foi perguntado para mulheres e para homens se já tinham sofrido assédio sexual, né, no caso aqui, no ambiente de trabalho. Então, aqui, dentre as mulheres, 32% das mulheres já sofreram, enquanto 2% dos homens sofreram. Isso é uma barreira gigante, né? E que precisa ser conversada, levantada e combatida. E se a gente faz o recorte por raça, né, racial, isso fica mais né, entre pardas e pretas, né, é mais grave, né, entre pretas é mais grave do que entre os outros, né, na verdade. Então, isso é um problema muito sério a ser combatido, enfrentado também. E assédio moral também, né, se a gente compara, 52% das mulheres dizem já ter sofrido, frente a 31% dos homens, né? Isso é um grande problema também. E aí eu trago aqui, não vou ler, né, mas no fim do artigo elas trazem recomendações para as instituições. Então, né, quem trabalha dentro da instituição tem o que fazer e buscar esses documentos, esses estudos, né? Então, por exemplo, com certeza, né, recomendação, medir o nível de assédio moral e sexual, elaborar campanhas para mudar essa cultura, né, criar mecanismo de suporte, né, não vou ler tudo não, mas tá. E aí eu trago agora esse slide que eu falei, em que condições são formadas nossas cientistas, já como um dado e uma frente de batalha, né? Vou trazer aqui isso aqui é um programa, né, que tem um programa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que chama Meninas na Ciência, né? E aí elas lançaram uma campanha, esse é meu professor, inspiradas, isso foi em 2016, né? Estudantes do Mackenzie em São Paulo tinham feito uma mobilização escrevendo frases que elas tinham ouvido de professores e colando, né, que tinham sido agressivas, e colando na parede. E aí
esse programa, né, esse projeto da Meninas na Ciência, lançou um formulário no Facebook, pedindo, né, frases também, e em 48 horas elas receberam 200 frases. Então, isso é outra coisa que a gente tem que enfrentar, né, esse tipo de comportamento. Então, algumas das frases, né, mulher só entra na faculdade para arranjar marido. Isso é o que uma estudante escutou de um professor. Vem com essa roupa de novo que eu te dou um bônus. Preciso de 2 mestrandos, um cara inteligente e uma guria bonitinha para carregar meus livros e me servir cafezinho. Se vocês quiserem ultrapassar os homens, vocês terão que estudar mais que eles. Licenciatura é curso para mulher, que não passa nas cadeiras do bacharel. Vocês, meninas, são mais lentas. Só tu não entendeu, então não vou te explicar. Licenciatura, essa aqui já foi. Então, é assim que a gente forma nossos cientistas, é nesse contexto, né? Então, quem que consegue romper essa barreira, né? Então, apesar disso, eu sou formada em física, sou doutora em física, apesar de tudo isso, né? E aí, só para trazer aqui um pouco de, né, uma reflexão sobre, bom, a gente é professor e professora, né? A escola, ela consegue, né, ajudar a gente nesse processo, né, de enfrentar esse problema, né, de minimizar essas barreiras, de diminuir essas barreiras que essas pessoas, as mulheres, estão encontrando para se tornarem cientistas, por exemplo, né? Então, eu vou trazer aqui reflexões de 2 caras, né? Não é porque são caras que não devem ser citados, 2 caras que são inspirações para mim. Um é o Carl Eiman, que né, muita gente conhece porque ele é prêmio Nobel de Física e ele é criador do PhET também, que é uma plataforma educacional de simulações de física super interessante, né? E agora, atualmente, ele trabalha com ensino de ciência, pesquisa em ensino de ciência. Então, um trabalho de 2020, que é chamado Isso Não é Talento, né? Isso é Privilégio. Então, ele fala o seguinte: quando os departamentos atribuem diferenças no desempenho dos alunos a diferenças de talento, em vez de diferenças de privilégio educacional, eles estão sustentando e aumentando essas desigualdades sistêmicas. Então, se eu acho que a menina que entrou mal na universidade, porque ela entrou pior do que os meninos, eu já vi isso, né? Ela entrou por culpa dela, né? E eu não vou fazer nada para combater isso, eu vou só agravar a situação, né? Então, se a gente for indiferente, a gente está lutando a favor do sistema, né? Se a gente se colocar neutro, a gente está lutando a favor do sistema, e o sistema é patriarcal, machista e é muito mais duro com as mulheres, né? E aí, eu acho que o Carl Eiman pôde falar isso em 2020, né? Porque Bourdieu falou em 66, né? Num trabalho que eu gosto muito, que mudou minha vida, que falou o seguinte: então foi nesse trabalho que eu aprendi aprendi isso, né? Que a escola essa escola libertadora é uma ilusão, né? E se a gente quer que a escola seja libertadora, a gente tem que fazer ativamente, tem que lutar ativamente para isso. Não é só esperar. Ele falou, é provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade, segundo a ideologia da escola libertadora. Quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. Então, se a gente não lutar contra, a gente está lutando a favor. Não tem jeito de ser neutro nessa história, né? Bom, e aí levantei um tanto de problema, né? Mas como que a gente lida com esse problema se somos professoras e professores e a escola parece não dar conta de resolver? Ela vai continuar não dando conta e vai continuar legitimando isso, né? E fingindo que quem sai lá na frente sai por meritocracia, né? Iludindo a sociedade quanto a isso, né? Se a gente não lutar contra. Então, eu vou falar sobre algumas formas, né? O que a gente pode fazer, o que a gente tem feito, né?
e a gente está lutando para minimizar as desigualdades. Então, no ensino, né, como é que a gente pode fazer isso em sala de aula? Esse aqui é um trabalho do Carl Eiman, que ele, de 2017, né, do Carl Eiman e colaboradores, que ele vai tentar entender, então, ele é um grande entusiasmo de metodologias ativas, ele vai tentar entender se isso é um caminho, né, ele é sensível a essa questão das mulheres, né, do privilégio, então, se as metodologias ativas podem ajudar isso. E a conclusão deles é que as metodologias tradicionais, os alunos pertencentes a grupos subrepresentados na ciência, mulheres, pretos, LGBT, pobres, né, eles vão ter desempenho em cursos introdutórios na universidade comparado com ter desempenho pior, né, se comparados a grupos pertencentes a pessoas pertencentes a grupos sobre-representados, homens, brancos, ricos, né, héteros, cis. Enquanto nas metodologias ativas não há diferença estatística no desempenho. Então, parece que ela, pelo menos, não agrava a situação. Isso é um problema em aberto ainda, né? Um problema interessante que está em aberto, tem muita gente lutando para entender isso, né? E para tentar enfrentar isso dentro de sala de aula. Como que a gente pode fazer isso para enfrentar esse problema dentro de sala de aula? E aí eu volto nesse slide aqui anterior, né? Do ganho normalizado. Então, o ganho, né, que os alunos têm nas disciplinas de física, que os homens têm ganho maior que as mulheres, né? Lembra que os homens são em azul aqui. Mas, olha só, curiosamente, na Universidade de Harvard, né, as mulheres até se saem um pouco melhor no ganho, e em Colorado também. E são duas universidades onde tem muita pesquisa e ensino de física e usa essas metodologias ativas. Isso ainda não é uma resposta para a questão, porque ainda é uma questão em aberto. Mas é um palpite de que realmente esses lugares não estão agravando a situação, né? Outra forma de trabalhar na escola, institucionalmente, para lutar contra esse problema, é através de projetos de extensão, né? Então, tenho muito prazer de fazer parte desse projeto que foi iniciado pela Simone, que é professora da UFMG, está presente aqui, que é o Consciência das Minas, que tem dado muita satisfação e realização de estar conseguindo trabalhar institucionalmente com esse problema. Vou falar dele mais um pouco, mas falar só que a gente não está sozinha, tem vários outros, né? Tem menina do circuito da UFRJ, sementinhas da ciência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as meninas com ciência de São Paulo, acho que é da USP, né? Prêmio L'Oréal para mulheres, né? 11 de fevereiro, que é Dia Internacional da Mulher na Ciência. Na pesquisa também. Então, a Nature lançou um número especial com trabalhos sobre mulheres na ciência. Physical Review, Physics Education Research também lançou um número especial sobre o problema, né? Então, na pesquisa também dá para fazer um enfrentamento, né? A Sociedade Brasileira de Física tem um grupo de trabalho sobre questões de gênero, né? Lançou um prêmio para físicas em ensino de carreira, que é o Prêmio Carolina Nemes, né? Quem dá o nome para esse prêmio é minha querida orientadora de doutorado. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já existe ação afirmativa a respeito de mulheres, por exemplo, que tiveram filhas, filhos, elas têm uma pontuação diferente, um julgamento diferente nos concursos para professoras. Tem diversidade de gênero e cor na composição das bancas examinadoras. No CNPq, atualmente, no currículo Lattes, você pode colocar a data de licença e maternidade, né? Isso aqui é um convite da Semana Acadêmica de Física que eu participei na UFV de Florestal, em que as palestrantes falando sobre física foram unicamente mulheres, né? Então, isso é um enfrentamento também, representatividade, mostrar que mulher faz física, faz ciência, né? E falar um pouquinho do Consciência das Minas, que é esse projeto de extensão que eu faço parte, fazer um pouco de propaganda, de chamamento para quem quer, de convite para quem quiser participar. Então, o Consciência das Minas é um projeto de extensão
né, de parceria da UFMG e da PUC. Então, tem professores da UFMG, pós-doc da UFMG, estudantes da UFMG, também na PUC tem eu e tem alunas também aqui envolvidas. E é um projeto que tem várias frentes para a gente trabalhar nessa questão. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, aqui eu e Simone, lá em uma escola municipal, né, aqui a Natácia, que é a professora da turma, então a gente ia lá no contraturno, ia 1 ou 2 vezes por mês no contraturno, e nos juntávamos com um grupo de meninas do 8º e 9º ano, 8º ano, eu acho, para fazer experimentos de física. Então, a ideia era mostrar para elas, né, que se elas quisessem ser cientistas, elas podiam. Se elas quiserem ser o que elas quiserem, elas podem querer. Não é por ser mulher que elas não vão querer, não precisam deixar de querer, né? E foi muito legal, a gente fez isso várias tardes com elas lá, que a gente está trabalhando com massinhas e LEDs e baterias, e fazendo circuito com massinha, de uma forma lúdica também. E aí depois, essas meninas, elas deram uma aula para a turma inteira, sobre física, sobre experimentos, né? Então, bem empoderadora. Então, foi super legal, foi bonito. Veio a pandemia, a gente parou o trabalho com escolas, queremos voltar, né? Aqui estão algumas pessoas envolvidas, né? Eu, Simone, a Natácia, que é a professora da escola, né? Bárbara e Sara, que participaram com a gente também, Carol, professora da UFMG, que faz parte também. Outras coisas do Consciências. A gente foi no domingo no campus, há umas 3 semanas atrás, então fomos essa mulherada aqui, né? Estudantes, professoras, pós-docs, mestrandas, doutorandas da PUC, da UFMG, para ensinar, para fazer experimentos de física com crianças, especialmente crianças e adolescentes. E estamos ali, né, mostrando que mulheres são cientistas também. A gente tem um grupo de estudos muito bom. Esse grupo de estudos, ele é uma delícia. Eu coordeno ele. Todo mundo está convidado a fazer parte desse encontro. A cada 15 dias de conversa sobre ler textos e conversa, né? Então, eu gosto de pegar emprestado um termo que é do movimento negro, né? Um aquilombamento. Então, é um lugar onde a gente conversa sobre essas questões, entende melhor elas e se empodera frente a elas. De muito acolhimento, muito gostoso. Samuel está sempre lá, né? Juliana está sempre lá, muita gente aqui, muito bom. E só para terminar, então, deixa eu terminar com Paulo Freire falando dessa questão que não dá para ser isento, né? Se você está sendo isento, você está julgando contra as pessoas mais oprimidas, você está julgando a favor do opressor, né? Então, não há nem jamais houve prática educadora em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida apenas com ideias preponderantemente abstratas e intocáveis. Insistir nisso e convencer ou tentar convencer os incautos de que essa é a verdade é uma prática política indiscutível com que se pretende amaciar a possível rebeldia dos injustiçados. Tão política quanto a outra, a que não esconde, pelo contrário, proclama sua politicidade. Então, é uma posição política se manter neutro frente a problemas como esse. Era isso, pessoal. Gabi. Ricardo, você quer chamar as pessoas para participar ou eu chamo? Não, beleza, vamos lá. Vamos organizando aqui. Gabriela, eu vi que já está com a mão levantada. Quem tiver mais comentários também, professora Simone também, fica à vontade para levantar a mão, a gente vai dando a palavra, tá? A gente só vai observar a questão do tempo, a gente vai até as 55, o nosso objetivo seria continuar aqui até amanhã, né, Júlia? Mas como a própria Júlia falou, o tema é muito extenso, a gente não consegue botar ele. E aí já fica o convite para o grupo, né, Júlia? Exatamente. Bom, Gabi e Simone estão se levantando, são pessoas queridíssimas e dessa luta também. Então, mas só interromper para falar aqui, ó, no e-mail, tá? O site do Consciência das Minas, e-mail do Consciências das Minas,
todo mundo muito convidado a me escrever com consciências para a gente estar junto nesse momento. E Gabi? Ei, obrigada, adorei, amei, muito bom, muito boa essa palestra, adorei, sempre me fez refletir, na verdade, várias coisas, esse trabalho, nossa, da autoeficácia, né, dá uma aflição, a gente vê isso, né, é uma outra forma de, talvez, de pensar essa coisa do impostora, talvez, não sei, mas, aí eu ia perguntar do consciência, né, esse domingo que vocês foram lá no campus, como é que vocês fizeram para trazer as crianças, tipo assim, como é que, tipo, que vocês ficaram lá, tipo, as crianças eram quem passava, ou vocês trouxeram? E também eu queria saber, quando vocês foram na escola, vocês tinham, tipo, um grupo de meninas que ia, tipo, horário extraescolar, né? E tinha esse comprometimento. Aí, como é que foi? Teve muita evasão, não teve, e tal? Então, tipo assim... O Domingo no Campus é um projeto da UFMG que é muito grande. Então, assim, a gente chegou lá achando que a gente ia ter tempo para organizar e já tinha milhares de crianças lá querendo brincar de massinha, assim, de LED, então não foi problema nenhum ter criança. Foram centenas, assim, a gente não tinha tempo de beber água e tinha acho que tinha 15 ou 20 mulheres lá trabalhando com isso incansavelmente. Então foi fantástico, não tivemos problema com o público, nem ainda bem que com excesso não, porque a gente curtiu, mas assim, não cabia todo mundo que queria. Então, eles vieram a gente se inscreveu, né, para participar naquele dia, e elas já estavam lá. E lá essas meninas em contraturno, então a gente trabalhava, elas estudavam de manhã, a gente à tarde, né, uma vez por mês, em geral. Então, elas foram convidadas pela professora, pela Natácia, e aí quem quis teve que ter o consentimento dos pais para estar ali também, né? E não teve evasão, não. Era um grupo de 6, eu acho que delícia, assim, uma delícia. Meninas geniais e super interessantes, delícia. Foi tudo mágico, assim. Foi... Então elas ficaram, assim, depois elas todas deram aula juntas. Sim. Ai, que legal. Foi delicioso. Ai, parabéns, Duas gente. aulas, uma confete no laboratório de informática e outra com experimentos, elas ensinando os experimentos para os meninos e meninas da turma delas, professoras de ciências poderosíssimas. Chiquérrimo, parabéns. E o Consciências, né, ele se inspirou muito no Sementinhas, que é um projeto que a Gabi participou lá em Rio Grande do Norte. Eu gostei dessa ideia delas darem aula para a turma toda, porque aí depois de um tempo, né, aí dá uma aula, 2 aulas. Eu acho que essa ideia é sua do Sementinhas, Gabi. A gente fazia a cada experimento, elas ensinavam. E eu achei legal esse negócio de vocês tipo, fazerem no final, sabe? Obrigada, Gabi. Ei, Simone, bom te ter aqui. Simone, então, parceira, idealizadora. Feliz aniversário. Pois é, Feliz aniversário. Foi excelente. Adorei, você falou super bem, mostrou aí coisas novas, aprendi com você também. Tô igual a Gabi, tem coisas aí que eu não tinha visto ainda, né? E cada vez que a gente vê coisas novas nesse assunto, choca. E, na verdade, eu só queria dar meu depoimento. A Júlia é super importante no nosso projeto e faz um trabalho muito bacana. Então, eu queria fazer esse convite para os alunos, para as alunas que tiverem interesse de mudar um pouquinho, né, o entorno, o ambiente. Ela tem um grupo de estudo que eu aprendi muitíssimo com ele, ainda estou aprendendo muita coisa, né? Mas, assim, é super importante, foi super importante para mim, é super importante para a minha postura agora como professora na UFMG, né? Então, é uma pessoa que tocou e está mudando meu comportamento de uma maneira positiva para as coisas que eu acredito de verdade, né? E é isso, eu queria só te dar o depoimento e te agradecer por segurar essa bandeira com a gente.
Obrigada, Simone. Prazerzão fazer parte do Consciências, né? Agradeço muito por ele né, por ter sido convidado por você. Tá levando isso junto. Mas você carrega o carro-chefe aí, Júlia. A verdade é essa. Eu fico feliz de ter te puxado para esse lado, mas a verdade é que você segura, né, bem mais do que eu, assim, e tá levando mais além. Então é muito bacana, né? Então é isso, gente. Era só agradecer mesmo e falar. Ei, Gabi, ei, pessoal, não estou vendo os outros, mas boa noite para todos. Então, reforçar o convite para o Grupo Estudos, que é muito legal, né, mulheres e homens também, né? Uma das pessoas mais presentes lá é o Samuel, né? Então, homens também, super colabora. Agora vai trazer a companheira dele agora, a Júlia, que é do cinema, então também não precisa ser só do... Ela escutou nossa conversa outro dia, ficou interessada, falou, deixa eu entrar aí também. Estou muito convidada. Bacana. Obrigada, Simone. Imagina. Denise? Oi, Júlia. Parabéns, prima. Gostei muito da palestra. Excelente. Obrigada. Bom te ver aí na PUC. Eu também sou a ex-aluna aí da PUC. Hoje estou aqui na UFMG. Mas gostei muito do tema que você abordou. Na nossa área, a gente tem um número bem mais expressivo de mulheres atuando, mas mesmo assim esse preconceito também existe. Em vários momentos a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer certas coisas. Então a gente precisa mesmo se unir em torno disso e batalhar para conseguir nosso espaço. Parabéns pela palestra, gostei muito. Isso mesmo, Denise, muito obrigada. Beijo. Beijo. Se alguém mais tiver alguma pergunta, comentário, fica à vontade, viu, gente? Ô, Júlia, eu achei muito legal, assim, a sua palestra, porque mostra o tamanho do problema, né? E a gente tem que realmente ficar atento, abrir o olho, né, para essas discrepâncias, essas desigualdades, porque, como você mesma falou, está tão internalizado e tão aceito culturalmente que para a gente é normal. E esses dias eu fui pegar um livro de física do ensino médio para revisar algumas coisas, né, pegar alguns exercícios e tal. E aí, pela primeira vez, eu percebi que o livro só traz exemplo com homem. Então, por exemplo, um homem empurra uma caixa, né, exemplo clássico da física. Sempre homem. E por que não, né, inserir mais a mulher dentro dos exercícios, das questões, dos exemplos? Então, quer dizer, até nisso está muito internalizado, né? Então, a gente precisa até propor alternativas nesse sentido. A Madalena está com a mão levantada? É só gente panelinha aqui, só gente querida. Em Madá. Todas eu trabalho, que a Denise eu não trabalho com ela, mas Madá, Gabi e Simone são todas colegas de trabalho, né? Em Madá. Bom te ter por aqui. Você está muda. Gostei demais. Fiquei aqui emocionada e só fiquei pensando assim para todas as pessoas que eu tenho que mandar a gravação dessa sua palestra, para ver, porque você conseguiu falar num tempo curto tanta coisa tão importante e não só para quem é da ciência, não, né? Assim, e não só para quem é das ciências, quem é pesquisador de qualquer área da ciência, né? Mas para qualquer pessoa que se importe com isso, né? E a gente quer que todos se importem. E eu fiquei com vontade de mandar para muita gente, assim, para muitas pessoas, e, tipo, assista. Ai, que Já estou com uma listinha aqui. Mas eu gostei muito mesmo. E porque a gente já conversou um pouco sobre isso, mas a gente, né, você, né, como a gente trabalha junto, você comenta desses trabalhos e tal, mas eu nunca tinha visto os dados assim tão organizadinhos, né? Ficou muito claro, muito direto, muito e a gente, só que ao mesmo tempo a gente vai se contorcendo de desespero, né? Porque é muito na cara, é muito descarado, é muito gritante, como que isso está presente mesmo, né? E aí, só que o colega falou aí dos livros, né?
só aparecem os exemplos de homens, nem sempre, né? No meu livro aparece, as mulheres aparecem, por exemplo, a dona de casa que não pode colocar não sei como que ela tem que fazer na geladeira, ou quando ela está cozinhando o feijão na panela de pressão, enfim, elas aparecem nesses lugares, né? Nesses exemplos. E deixa eu só comentar, então, que dá um desespero, né, Madá? Mas a gente estudou junto na faculdade, e assim, eu lembro da época da faculdade, essa palestra não existiria, né? O assunto não existia. O assunto machismo era tabu. Feminismo, então, era coisa de mulher louca que queimou a sutiã em 1970. Então, eu acho que a gente teve uma evolução, um crescimento muito rápido. E eu acho que, inclusive, essa reação que vem de conservadorismo vem muito de um desespero, né? Da gente tá se desoprimindo tão rapidamente, né? E aí estou falando de mulheres, estou falando também do movimento negro, do LGBT, né? Então, embora seja desesperador, eu tenho muita esperança quando eu olho para trás e vejo o crescimento tão rápido que tem sido. E agora, essa geração que está agora, eles estão chegando de voador, assim, a gente não entende mais eles, de tanto que eles já estão evoluídos nessa conversa perto da gente. A gente já está super atrás. Então, é verdade. Eu queria só... Tá bom. Não, com certeza. Não, e quando eu digo desespero, é desesperador, assim, porque a gente vai lembrando e pensando na nossa história mesmo, né, assim, e tudo que a gente passou, e passa sem perceber, igual você disse, não existia essa conversa, né? Então, aí quando a gente vê alguém falando sobre, eu falo assim, cara, como que a gente quer, né? A gente sofreu isso sem nem ter consciência que a gente estava sofrendo, né? Total. Então, é muito importante isso estar sendo falado, assim, e com essa clareza toda que você falou, maravilhoso. Queria só perguntar mais uma coisa, que diz que o grupo de estudos, que dia que é mesmo? Ele está terminando agora, esse semestre já terminou, mas semestre que vem vai mudar de dia, então não tem essa resposta aí. Tá, entendi. Por isso que você não aí, está divulgando. Tá bom. Beleza. Júlia, só antes de passar de novo a palavra para a Gabi, eu vou encerrar a gravação aqui, ok, pessoal? E aí depois essa gravação vai estar disponível e a gente envia para vocês. A Madalena mesmo falou que quer mandar para um monte de gente, né? Aí vai ter o link para mandar depois, ok? Deixa eu encerrar a gravação. Vai encerrar porque ele tem que sair correndo para aplicar a prova às 7 horas. Exatamente. Mas beleza. Antes, mais uma vez, muito obrigado, viu, Júlia? Foi, assim, excelente. Esse é um tema que a gente precisa trazer mais e mais vezes, né? E com certeza a gente ainda tem muito para aprender com você. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, viu? Obrigada também, Ricardo. Gabi. Não, é que eu ia falar